Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à nossa aula técnica de número 10, 2016, segundo semestre. Eu, instrutor Scopino, lhes dou as boas-vindas para mais uma aula exclusiva aqui no canal do YouTube, no seu UMEC Oficial. Tema da aula de hoje, 10º encontro, sensor de fase do Toyota Corolla VVT-i Flex. Isso mesmo, abordamos na aula passada o sinal do sensor de rotação do motor. Hoje, o complemento, o outro sinal que complementa um outro eixo do motor. Se temos o sensor de rotação monitorando o sinal do eixo virabrequim, veremos hoje o sensor que monitora o comando de válvulas de admissão. Mas espera aí, esse carro não é VVT-i? Não tem comando de válvulas de admissão variável? Tem. Então, esse sinal vai sofrer uma variação de resposta quando o VVT-i entra em atuação. Isso mesmo. Vou falar sobre esses detalhes nesta aula para vocês. Introdução. Nesta aula sobre sinais de entrada, veremos o sensor de fase. Um sensor importante para que a ECU possa determinar a fase e mapear a injeção e ignição de forma sequencial. Ou seja, só pela rotação o motor funciona. Claro que funciona. Tem sinal de rotação em PMS, né, que a ECU consegue determinar, mas com o complemento do sinal de fase, teremos o quê? A injeção de combustível na ordem certa, na fase de admissão 1, 3, 4, 2, e o controle da ignição das bobinas de forma individual. Ou seja, com o sinal de fase, temos o quê? Um complemento de informações e um funcionamento do motor melhor. Ou seja, consegue-se melhorar, afinar mais o funcionamento do motor. Beleza? O Toyota Corolla aqui na telinha de vocês, o veículo então, Toyota Corolla. Na nossa diagramação, agora já aparece também o sensor de fase com asterisco, né? Rotação PMS e fase já estão com o asterisco neste Toyota Corolla 1.8 16 válvulas Flex. Localização. Então vejam aí no compartimento do motor a seta indicando onde está o sensor de fase. Claro, se ele indica a fase do motor, tem que estar no comando de válvulas. Mas esse motor tem dois comandos, admissão e escape. A admissão é onde está a variação do sinal, ou seja, temos dentes na parte de trás do comando de válvulas que vai justamente alterar o sinal do sensor. Então a seta aponta para onde? Ó, comando de válvulas de admissão. Localização, então, como envia o sinal do comando de válvulas de admissão, esse sinal complementa o sinal de rotação do motor e assim adequa o mapeamento. Por estar ligado ao eixo de admissão, a ECU identifica até sua alteração no VVT-i. Então, claro, quando a ECU dá uma ordem, dá um sinal para abrir o VVT-i, né, abrir a solenoide que vai adiantar o comando de admissão, ela fica esperando uma alteração, uma resposta, para saber se a ordem foi cumprida. Ela dá a ordem, mas ela não sabe se foi cumprida ou não. Vai saber justamente pelo sinal do sensor de fase. Tá? Veja, um sensor bem pequeno, né? Um plugzinho bem pequeno, um sensorzinho aí de 2 fios, fixo por um parafusinho, um anel de vedação, né? Porque ele está ali na tampa de válvulas do motor, né? Então, contato com o óleo lubrificante, pode vazar. Então, simples a peça. Vamos lá. Trata-se de um sensor do tipo efeito Hall, de apenas 2 fios, possui ímã permanente,
Bobina energizada, temos a oscilação do sinal sendo alterado pela alteração do campo magnético cortado pelo comando de válvula de admissão. Então temos o quê? O sensor simples, Hall, 2 fios apenas, e o campo magnético é cortado pelos dentes do próprio comando de admissão. Observem o conector elétrico dele, só 2 fios, né? Ó, simplesinho, né? Um plug elétrico ali, simples de tudo, com apenas 2 fios e um aterramento na malha do chicote. Temos as seguintes ligações: terminal 1, B099, terminal 2, B121. Como é Hall, não adianta medir a resistência elétrica. Tem que pegar o sinal dele, vamos falar já já sobre a variação do sinal dele e a frequência dessa variação. Falar sobre a importância do sinal. Observem, 2 figuras eu coloquei na tela para vocês. Bico injetor, os eletroinjetores, e as monobobinas. Observaram isso? Por que coloquei essas 2 fotos para vocês neste conteúdo exclusivo aqui no universo do mecânico? Para melhoria na questão de consumo, de emissões de poluentes e de funcionamento sequencial e individual dos cilindros é fundamental. Não é um sinal mestre para os cálculos do sistema, pois sem o mesmo o motor funciona. Mas este sinal, este sensor, ele é fundamental para essas adequações. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, o espaço dos nossos patrocinadores, e volto na sequência falando sobre sensor de fase no seu Mac. Estamos de volta. Veja aqui na tela, né, um duplo comando variável, né? Não é o caso do Corolla VVTi, né? Mas é um exemplo apenas de comando variável, né? Você tem o quê? Uma variação do eixo em relação a esta polia dianteira. Ou seja, o eixo ele desloca no sentido de adiantar em relação a esta polia, tá? Então, falar sobre o comando. Como temos a variação do comando de válvula de admissão, chamado, né, VVT, teremos uma distorção entre os sinais dos sensores de rotação e fase, sempre que ECU comanda, né, esta variação pelo atuador elétrico do VVT. Né? Nas aulas de atuadores, vamos ver o atuador VVT, a válvula VVT, que permite a passagem de óleo lubrificante sob pressão, no sentido de adiantar o comando de válvulas, tá? Nesse momento que a ECU comanda o VVT, teremos uma distorção do sinal entre rotação e fase. Ou seja, vai sair de sincronismo no sentido de adiantar a admissão. Claro, para que isso? É a forma que a ECU tem de ter uma resposta, um sinal de resposta que o seu comando foi efetuado. Ou seja, ela acionou a válvula VVT e, pela variação do sensor de fase, sabe que essa ordem foi cumprida. Tá? Observem na tela do scanner, em porcentagem, a variação do comando variável, ou seja, a ECU te dá isso como um sinal, como informação, em porcentagem, a variação, o quanto está sendo adiantado, né, o comando de admissão. É possível, então, através do scanner, a verificação do sinal em porcentagem do variador de comando. Assim, conseguimos analisar em testes de rodagem se o comando da ECU está sendo respondido pelo sistema. E ainda assim, temos o quê? Um melhor rendimento do motor. Claro, o comando variável serve para quê? Ter melhores respostas no motor. Ter o quê?
respostas mais dinâmicas. Você adianta o comando de admissão para poder encher mais o cilindro. Então, é um sistema que melhora o rendimento do motor. Mas isso só em alta, né? De média para alta rotação. Como que você faz um teste desse na oficina? Ah, eu consigo analisar a porcentagem num teste de rodagem, né? Vai um amigo pilotando, né? Um companheiro, eu vou ao lado com o scanner e vou monitorando. Mas também dá para fazer o quê? Uma análise na oficina. Ou seja, tem um comando via scanner que eu consigo acionar o VVT. E aí também eu consigo ver a variação do sinal do sensor de fase. Vamos ver? No scanner. Nessa tela do scanner, pessoal, eu não estou em leituras. Eu estou numa opção de atuadores. Então, através do scanner, eu consigo dar um comando para acionar o comando variável, a válvula VVT. Tá? E aí, com o motor em funcionamento, ele vai ter uma variação de funcionamento. E aí eu consigo identificar que houve realmente, né, essa alteração, né, esse adiantar do comando de admissão. Inclusive, quando eu dou esse sinal do comando variável, em marcha lenta o motor fica um pouco quadrado, porque é como se tivesse o motor do ponto, né? É como se eu adiantasse a corrente 1 a 2 dentes, tá? É um teste legal de ser feito e que você consegue analisar melhor se a válvula VVT está funcionando ou não. Vamos lá. O sinal do sensor de fase deve ser de 30 Hz na partida e vai aumentando de forma proporcional. Quanto maior a rotação, maior o sinal. Para cerca de 100 Hz em 4.000 RPM. Vocês viram, ó, a variação é bem pequena, né? Ó. 30 Hz na partida, né? Motor a 300 RPM, 100 Hz com 4.000 giros. Com o scanner, podemos fazer um teste tanto do atuador, como também visualizar o sinal do sensor. Tá? Conseguimos ver as duas coisas através do equipamento de diagnóstico. Beleza? Mais uma vez, o conector onde é ligado o scanner automotivo e, claro, mais uma dica. Podemos verificar sincronismo mecânico sem desmontagem do motor. Já falei isso na aula de sensor de rotação. Repito na aula de sensor de fase. Com os dois sinais digitais, tanto da fase como da rotação do motor, podemos analisar o cruzamento desses dois sinais e fazer a contagem mecânica do motor. Lógico, motores com corrente dificilmente saem de ponto. Com correia é muito mais fácil. Mas a gente consegue analisar com o osciloscópio esses dois sinais. E essa dica que eu passei para vocês sobre o uso do scanner em atuadores também é muito legal. Para você fazer o quê? Esse adiantar o comando de admissão sem danificar nada. Faz um teste legal dentro da oficina. Ou então em um teste de rodagem para analisar se ela está ou não funcionando corretamente. Qual é o maior inimigo de comando de válvula variável? Borra de óleo. Óleo incorreto, óleo sem trocar, óleo muito velho, gasolina adulterada, tudo relacionado à lubrificação mal executada, ou gasolina que vai contaminar este lubrificante, resulta em borra de óleo. Tá? E como a válvula VVT nem sempre é acionada, só em rotações mais altas, quem roda muito em grandes centros, anda e para do trânsito, aciona menos. E é justamente lá que teremos maior formação de goma, verniz e obstrução do sistema. Belezinha? Muito bem, chegamos ao final de mais uma aula técnica no seu Mac. Obrigado por nos acompanhar. Curtem, compartilhem aí o nosso canal no YouTube, o Mac Oficial. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.